Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou Mário Carvalho, jornalista, e sejam muito bem-vindos. Olha, são bastante graves as denúncias feitas pelo presidente do Sindicato dos Usuários do Transporte Coletivo, Paulo Henrique da Silva, aos membros da CPI dos transportes instalada na Câmara Municipal de São Luís. Essa comissão, ela tem a finalidade de apurar supostas irregularidades que estariam sendo praticadas no âmbito do sistema aqui na capital maranhense. Bom, e o Paulo Henrique acabou tocando fogo com seu depoimento explosivo aos membros da CPI. Ao que tudo indica, o Paulo Henrique terá que explicar as acusações de suborno que imputou ao empresário Manuel Cruz, que atualmente atua na condição de consultor da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Olha, vale ressaltar que o Manuel Cruz, ele já opera dentro da Secretaria de Trânsito já há bastante tempo. Ele, inclusive, já passou por várias gestões, por vários prefeitos, desde a época do Tadeu Palácio, passando aí pelo João Castelo, passando pelo Edivaldo Holanda Júnior, e, portanto, o Manuel Cruz é aquele que conhece bem a estrutura dentro da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís. E possivelmente o Paulo Henrique, o sindicalista Paulo Henrique, terá que explicar por que ele disse que estaria acontecendo suborno do empresário Manuel Cruz contra lideranças comunitárias. Essas lideranças comunitárias, elas estariam recebendo suborno, e aí é preciso saber quem são essas lideranças comunitárias, e aí o Paulo Henrique terá que dizer, porque ele disse, olha, o empresário Manuel Cruz, ele estaria subornando supostas lideranças comunitárias para que não houvesse manifestações contrárias ao consórcio de linhas de ônibus que operam no sistema. E aí você precisa entender toda essa complexidade. Outra questão que disse o Paulo Henrique, o sindicalista, é que o empresário Manuel Cruz, ele seria uma espécie de manipulador dentro da SMTT. Ou seja, são denúncias gravíssimas que precisam ser apuradas pelos membros da CPI dos transportes da Câmara Municipal de São Luís e que precisam vir à tona o resultado dessas apurações. Olha, o Paulo Henrique disse ainda que em 2016 foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, ou melhor, pelo ex-prefeito Edivaldo Holanda Braga Júnior, que em sua gestão passou a valer a lei de licitação, ou seja, a licitação do transporte público. Na época, quem era o secretário? O secretário da época era o secretário Canidé Barros, que inclusive este ano faleceu por conta de problemas de saúde. E com o falecimento do então secretário Canidé Barros, muita coisa ficou aí perdida. O então secretário, que agora é saudoso secretário Canidé Barros, poderia esclarecer muita coisa à CPI dos transportes, mas não pode. Bom, o sindicalista Paulo Henrique disse ainda que cerca de 60% da frota de ônibus novos, que teria sido entregue em parceria entre Prefeitura de São Luís e os empresários de transporte, estão lá nas garagens, paradas e rodando na cidade, ônibus velhos caindo aos pedaços e parando no meio do caminho. Outra coisa que precisa ser apurada pela CPI, a questão maior ainda
é que o Paulo Henrique disse que a lei da licitação não conseguiu resolver o problema do sistema, e a gente percebe isso, a população percebe isso todo dia. Agora, ao final do seu depoimento, o Paulo Henrique, o presidente aí do Sindicato dos Usuários, ele entregou uma vasta documentação aos integrantes da CPI dos transportes, dizendo, olha, tudo isso que eu falei, está aqui, tenho provas e precisa ser apurado. Então, é aí que a população vai se cercar do direito de saber até aonde as declarações, os depoimentos do presidente Paulo Henrique do Sindicato dos Usuários bate com tudo isso que ele disse. Se ele tem a documentação e quem não deve não teme, logicamente, se ele entregou e ele disse, ele confirma. Então são graves, são gravíssimas as denúncias do sindicalista Paulo Henrique da Silva contra o empresário Manuel Cruz, que é uma pessoa conhecidíssima dentro da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Tudo isso tem que ser apurado, a CPI está aí para isso, vamos aguardar os desdobramentos a partir de agora. E a CPI prossegue, né? A CPI prossegue investigando até que consiga apurar ou colher todos os depoimentos aí de empresários, sindicalistas, enfim, de quem opera no sistema de transporte de nossa capital. Bom, um outro assunto aqui para a gente encerrar é a questão do Felipe Camarão, secretário de Educação do Estado. Ele volta a ser sondado para a possibilidade de sair candidato a vice na chapa a ser encabeçada pelo vice-governador Carlos Brandão, que vai deixar o PSDB pelo PSB para ser candidato ao governo do Maranhão nas eleições de outubro. O Felipe Camarão tinha um projeto inicial pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, de ser candidato a deputado federal. Depois foi alçado à condição de pré-candidato ao governo do Estado. Depois mudou-se de situações, de cenários, o Felipe Camarão voltou a ser pré-candidato a deputado federal. E agora volta a ser sondado para ser vice na chapa encabeçada pelo Brandão. Então, nesse momento, há uma instabilidade, né? Tudo por conta da possibilidade do vice-governador Brandão, que vai pular para o PSB, e que tem a chancela, o apoio do governador Flávio Dino, do PSB, para ser o candidato oficial ao governo do Maranhão. E poderá ter o PSB uma aliança com o PT, que em âmbito nacional, o PSB vem tentando aí uma federação partidária com o PT, que ainda não deu certo. Mas vamos aguardar maiores desdobramentos. Se você fica ligado aqui no nosso canal, inscrevam-se, deem um like, compartilhem, né? E vamos fortalecer o canal. E agora nós deixamos o programa de ser Os Bastidores da Política para ser Conexão Política. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.